Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 50, que diz assim: Porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos, naquele momento de desgaste, nadando contra o vento, desgastando física, psicológica, emocionalmente, vem Jesus andando sobre a água, eles vêm. Os olhos viram. E eles entraram em desespero, gritaram, achando que era fantasma. Mas teve algo que sobressaiu a visão, que foi a audição. Quando eles viram, eles entraram em desespero. Quando eles viram, eles não creram. Quando eles viram, eles acharam que estavam vendo outra coisa. Quando ele viu Jesus, achou que era um fantasma. O que eu entendo com isso? Eu entendo que a nossa visão pode se confundir. Aquilo que passa diante dos nossos olhos pode trazer desespero, pode trazer coisas terríveis para nós. Porém, quando Jesus abriu a sua boca e falou, eles reconheceram a voz do Mestre. Como boas ovelhas, eles reconheceram a voz do pastor. Pela visão, eles não reconheceram, mas quando eles ouviram, é por isso que a fé vem por ouvir a palavra. Por isso que o texto fala, não é por vistas, não é pelo que a gente vê, é pelo que a gente ouve. Olha que coisa maravilhosa. Então não foi por vistas que eles creram, mas foi pelo ouvir. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, e se nós não pregarmos, como que eles vão crer? Se nós não falarmos, como que eles vão se converter? Se eles não ouvirem a nossa voz, como é que eles vão se entregar a Jesus Cristo? Então tem algo muito forte com a palavra que sai da nossa boca. E muitas vezes tem pessoas perto de nós passando por problemas, por decepções, e tem aquele jargão que eu não levo em consideração, porque ele fala assim, né? Você não precisa nem abrir a boca para pregar o evangelho, só o seu testemunho já basta. Mentira. Mentira. Deus sempre teve testemunho, mas ele teve que abrir a boca para falar, haja luz, senão a luz não viria a existir. Jesus Cristo, ele sempre existiu juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, mas foi necessário ele vir à terra e proclamar o reino de Deus, proclamar a libertação aos cativos para que eles fossem libertos. Foi necessário que ele viesse curar os enfermos, declarar a cura, abrir a boca, falar para que eles fossem curados. Foi necessário que ele viesse para trazer as boas novas do Evangelho, para nos ensinar o verdadeiro sentido e interpretação das Escrituras até aquele momento. É necessário falar, porque a fé vem pelo ouvir. E se não houver som, se não houver uma voz que clama no deserto, não tem fé, não tem milagre. Eu ver Jesus não foi suficiente. O rico falou para Abraão, manda que Lázaro volte, o mendigo, manda o Lázaro voltar, que eles vão crer. Aí Abraão fala, não, eles têm Moisés e não creem. Eles ouvem e não creem, não é por vista, não é por ver Lázaro que eles vão crer. A nossa fé não está ligada à vista. Hoje tem religiões que fazem imagens, fazem muitas coisas para que o povo possa ver. E eles falam, não, é para lembrar, mas nem isso é bíblico, nem isso é de Deus. Não, tem que ser por ouvir. Quanto mais eu ouvir a palavra, mais fé vai sendo gerada no meu coração, mais o ambiente vai sendo preparado. Antes de multiplicar os pães, Jesus ficou pregando e ensinando a multidão. Ele foi gerando fé no coração deles através da palavra, para depois fazer o milagre da multiplicação. Ele foi movido de íntima compaixão, ele foi pregando, ele foi ensinando durante o dia, durante a tarde. Disse, tá ficando tarde, Senhor, e tal. Ele foi preparando um ambiente através da palavra. E eles viram e não creram. Mas quando eles ouviram, as coisas mudaram. Então eu preciso estar focado em ouvir a voz do Senhor. Como eu ouço a voz do Senhor? Primeiro, quando você lê a Bíblia, medita nela, Deus fala com você. Essa é a voz do Senhor. Segundo, quando você vai entrar em oração, sozinho com Deus, buscando a intimidade, você vai ouvir Deus falando de duas formas. Uma, falando de voz audível, que é a mais difícil. A segunda,
que é a mais fácil, é a mais simples, é a forma que Deus fala conosco a todo tempo, através dos nossos pensamentos. Deus começa a colocar pensamentos em nós, é Ele falando. Do nada você começa a pensar em algo. Você está lendo, meditando a palavra e começa a pensar em algo. Você está lá orando e Deus te traz uma pessoa na lembrança. Você está orando e vem um pensamento sobre algo que você antes queria fazer. Você orou, pediu uma resposta para o Senhor, Ele não falou nada. E quando você está em outro motivo de oração, Deus vem com um pensamento sobre aquele motivo anterior. O que é isso? É a voz de Deus falando conosco. E quando nós ouvimos, damos ouvidos à voz de Deus, os milagres começam a acontecer nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.